Leishmaniose visceral. O assunto do vídeo de hoje será sobre leishmaniose visceral. Acreditamos que vocês já ouviram falar dessa zoonose, conhecida por muitos como calazar, lembram? O que vocês mais sabem sobre essa zoonose? Bem, a leishmaniose visceral é uma zoonose crônica, não contagiosa, ou seja, não é possível passar de pessoa para pessoa. É causada por um protozoário da família Trypanosomatidae, do gênero da Leishmania, e no Brasil, o agente etiológico é a Leishmania sagace, espécie semelhante à Leishmania infantum, encontrada em alguns países do Mediterrâneo e da Ásia. Esse protozoário fica no tubo digestivo do inseto vetor e transmitido aos humanos e aos nossos amiguinhos de quatro patas pela picada do vetor. E quem é esse vetor? Ele é o Lutzomyia longipaps, principal vetor no Brasil, ou Lutzomyia cruzi. Esses vetores de nomes complicados são conhecidos popularmente como mosquito palha. O nome desse mosquito vocês podem já terem ouvido falar, mas vocês já saberiam identificar se visse um mosquito desse por aí? Então, os mosquitos são pequenos e medem cerca de 1 a 3 milímetros de comprimento. O corpo é coberto de pelos com a coloração clara. Podem ser reconhecidos ao voar em pequenos saltos e pousar com as asas entreabertas. Como esses mosquitos se contaminam? Ocorre quando a fêmea ingere o parasita presente no sangue de mamíferos contaminados, homem ou animal. No interior do vetor, que são os mosquitos, a leishmania se transforma na forma infectante, na qual será capaz de contaminar humanos e animais. Reservatórios. Os principais reservatórios da doença na área urbana são os cães e no ambiente silvestre, as raposas e os marsupiais. Como ocorre a contaminação? A contaminação do ser humano acontece através da picada do mosquito infectado com a leishmania. Dessa forma, após a intensa multiplicação do parasita dentro do hospedeiro, ocorre a disseminação para vários tecidos do corpo, como linfonódomos, fígado e baço. Vamos então entender quais são os sinais e sintomas? No homem, os pacientes podem apresentar principalmente febre e aumento do baço, que pode estar associado ou não ao aumento do fígado, que pode ser observado pelo aumento da barriga. Podemos falar resumidamente da evolução clínica dividida em 3 períodos, sendo período inicial, período de estado e período final. O relaxado explica. Período inicial. Pode ser chamada também de fase aguda, caracteriza-se por início dos sintomas, porém pode variar de pessoa para pessoa. De modo geral, inclui febre com duração inferior a 4 semanas, palidez, cutânea mucosa e aumento do fígado e do baço. Nesse período, o estado geral do paciente está preservado. Pensativa explica. Período de estado. Nesse período, é possível observar a febre irregular, um emagrecimento progressivo está associado, como também palidez cutânea mucosa e o aumento do fígado e do baço. Neste caso, é um processo que vem se arrastando por mais de 2 meses, além do comprometimento do estado geral do paciente. Curioso explica. Período final. Aqui podemos observar casos que não foram feitos o diagnóstico e o tratamento adequado. Com a evolução da doença para o período final, com febre contínua e maior comprometimento do estado geral do paciente, além disso é possível observar a desnutrição, caracterizada por cabelos cravadiços, cílios alongados e pele seca, edema nos membros inferiores e que pode evoluir para um edema generalizado. Pode haver hemorragias nasais, gengivas e etc. Icterícia, que é a cor amarelada da pele e dos olhos, e ascite, barriga cheia de líquido. E em 10% dos casos, a leishmaniose visceral é letal. Duvidoso explica. No cão. No cão, a doença é uma progressão lenta, no qual depende do tipo de resposta imune do animal infectado. As características clínicas podem variar de aparente estado sadio a um severo estágio final. A leishmaniose visceral canina apresenta lesões cutâneas, principalmente a descamação e a inflamação cutânea, em particular, focinho e orelha. Pequenas feridas localizadas mais frequentemente ao nível das orelhas, focinho, cauda e articulações e no pelo opaco. Na fase mais adiantada, observa-se unhas crescidas, aumento do baço,
alopécias, dermatites, úlceras de pele, coriza, apatia, diarreia, hemorragia intestinal, queda do pelo ao redor dos olhos, dando a aparência de um óculos, áreas de pele mais grossas, edema de patas e vômito. No período final da infecção, ocorre a paralisia das patas posteriores, magreza e morte. Tratamento. No homem, o tratamento do calazar deve ser iniciado o quanto antes, com medicamentos específicos indicados pelo médico e seguindo todas as orientações. No cão. Para o cão, o tratamento não é uma medida recomendada, pois mesmo utilizando medicamentos tradicionais empregados para o calazar, não diminui a importância do cão como reservatório, porque mesmo que diminua os sintomas, não evita o reaparecimento dos sinais clínicos, além de que o animal ainda será um reservatório para infecções dos mosquitos e até mesmo pode tornar o parasita resistente aos medicamentos, que implicará o tratamento para humanos. Medidas preventivas. Medidas individuais para a população. Utilizar mosquiteiro com malha fina, telas de porta e janelas. Uso de repelentes e não se expor nos horários de atividade do vetor, ao anoitecer e noite, em ambientes onde este habitualmente pode ser encontrado. Dirigidas ao mosquito. De modo geral, a limpeza de quintais, terrenos e área urbana, como praças públicas, como também não desmatar nem matar a fauna silvestre, além de fazer a eliminação dos resíduos sólidos e orgânicos e destino adequado dos mesmos. A eliminação da fonte de umidade, entre outras, certamente contribuirão para evitar e reduzir a proliferação do vetor. Direcionados à população canina. Utilizar a tela do tipo malha fina em canis coletivos e individuais para diminuir o contato desses animais com o mosquito palha. Vacina contra a leishmaniose visceral canina e uso de repelentes em coleira ou tópicos de ultrassônico. E aí, gostaram? Curtem e compartilhem. Tchau, tchau!